Pois bem, dando sequência à nossa aula de hoje aí, semelhança de triângulos, eis aqui um importante teorema para a gente trabalhar. O teorema diz o seguinte: sejam ABC e DEF dois triângulos semelhantes, minha hipótese aqui é ABC e DEF são dois triângulos semelhantes, então é válida a seguinte proporção. A razão entre o segmento AB e DE é igual à razão entre o segmento AC e DF. Então, está desenhado aqui, como representado aqui na figura. Primeiramente, o triângulo ABC. Por hipótese, ele é semelhante ao triângulo DEF. Né? E temos aqui o comprimento AB, segmento AB, a medida do AB. Temos aqui o segmento AC, segmento DE e DF. O que diz o teorema? Esse segmento aqui em azul AB, dividido por esse segmento DE, vejam que são os lados correspondentes, tem o mesmo valor que a razão entre o segmento AC e o segmento DF, como está escrito aqui. Eis que nessa disciplina aqui, por se tratar de uma disciplina do ensino superior, da graduação, disciplina de geometria euclidiana, então a parte mais importante aí é que a gente demonstre que essa proporção aqui, essa igualdade de razões, de fato é válida. Então, vamos à demonstração. Então, o primeiro passo aqui, eu vou colocar, são as hipóteses que nós temos. Como os triângulos são semelhantes, o que nós temos como da definição de triângulos semelhantes? Que dois de seus ângulos, os três na verdade, eles são congruentes. Então, a minha hipótese é a seguinte. Hipótese. Primeiramente, o ângulo A, a medida do ângulo interno ao vértice A, tem a mesma medida do ângulo interno ao vértice D. Ou seja, o ângulo A aqui tem a mesma medida que o ângulo D. Essa é a nossa primeira hipótese. Eu só preciso de mais uma hipótese, que é aqui a medida do ângulo interno ao vértice B. Ele tem a mesma medida que o ângulo interno ao vértice E. Então, está aqui minhas duas hipóteses. Isso é o que basta para eu demonstrar aqui onde eu quero chegar. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou desenhar aqui, vou repetir o meu triângulo maior aqui, DEF. Vou fazer o desenho aqui rapidamente. Tá aqui, D. Suponho aqui que eu estou desenhando exatamente o mesmo triângulo DEF. Tá? Ok. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo ABC, eu vou criar um outro triângulo que seja congruente a ele aqui dentro, de tal maneira que, primeiramente, esse ponto coincida com esse. Então, eu vou chamar esse triângulo, que vai ser congruente ao ABC, de triângulo A', B', C'. Então vamos lá a essa construção. Seja A', B', C', um triângulo tal que, primeiramente, o ponto A', ele coincida com o meu ponto D. Consequentemente, o meu ângulo interno aqui, que eu vou construir a linha, o ângulo interno, ele tem a mesma medida do triângulo, do ângulo interno ao vértice D. Próximo passo, ou seja, aqui está o meu A'. Meu A' corresponde ao meu D. Eu vou olhar a medida do segmento AB.
A partir daqui, eu vou encontrar o meu ponto B'. Então, digamos que mais ou menos aqui está o meu ponto B'. Logo, a linha B', esse segmento, tem a mesma medida que o segmento AB original. Né? Esse segmento aqui tem o mesmo valor, tem a mesma medida desse aqui. São segmentos congruentes, tem a mesma medida. Correto? Mais um item. Eu vou construir, a partir do ponto B', um segmento de reta, de tal maneira que o meu ângulo interno B seja igual ao ângulo interno B'. Ou seja, eu pego esse ângulo aqui e transfiro para cá. Vou traçar aqui. Ou seja, meu ângulo B' é igual, tem o mesmo valor do que meu ângulo B original. Correto? E aqui eu vou ter um ponto C'. Preciso dessa informação? A princípio ainda não. O que eu preciso é que esse ângulo aqui, o A', é igual ao D. Esse comprimento aqui, a linha B' tem essa mesma medida. E esse ângulo B' interno aqui tem a mesma medida desse ângulo B aqui. Ok. Agora eu posso dar continuidade. A gente lembra dos casos de congruência de triângulo. O que eu fiz foi construir um triângulo aqui, a linha B', congruente a esse. Como posso ter certeza? Então vamos lá. Logo, pelo caso ângulo, lado e ângulo, que a gente estudou, ângulo, lado, ângulo, de ângulos congruentes, daquela parte que a gente estudou de ângulos congruentes, o triângulo ABC é congruente com o triângulo, a linha B', C'. Então, o que eu fiz foi nada mais, nada menos que, partindo da ideia que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, é construir esse triângulo menor aqui dentro. Tá? Continuando a minha demonstração. A gente sabe que esse ângulo aqui, o B', ele tem a mesma medida do que esse ângulo B. E esse ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E, por hipótese. Então, como o meu ângulo B', ele é igual ao B, ao ângulo B, que é igual ao ângulo E, ou seja, esse ângulo é igual a esse, que tem o mesmo valor que esse ângulo aqui. Então, a conclusão que a gente chega é, usando a correspondência de ângulos que a gente viu na aula passada, que esse segmento B', C', ele é paralelo ao segmento EF. Então, B', C' é paralelo a EF. O que a gente usou? Correspondência de ângulos, ângulos correspondentes. Vou colocar aqui ângulos correspondentes. Utilizando ângulos correspondentes, a gente sabe que essa reta é paralela a essa. Agora ficou fácil. Agora sim, temos em mão aí uma ferramenta bastante importante, que é o Teorema de Tales, e aí a gente vai conseguir verificar algumas consequências lógicas, né? Então, usando o Teorema de Tales, que vimos na última aula e revisamos aí no início dessa aula, né?
como B', C' é paralelo a EF, então a gente usa aquela proporção que a gente viu anteriormente, a gente vai ter que a linha B', ou seja, a medida desse lado, divididos a razão entre esse lado, ou seja, esse lado divididos pelo comprimento total, ou seja, DE, é igual à razão entre a linha C', essa medida, a linha C', divididos por DF. Então, basta olhar aqui que essa reta é paralela que essa, então essa medida divididos por essa medida inteira é igual a essa medida divididos por essa medida inteira aqui. Ou seja, a linha B' divididos por DE é igual a linha C' divididos por DF. Correto? Mas olha, os triângulos A', B', C' e ABC, eles são congruentes. A gente viu que eles são congruentes. A gente construiu ele dessa forma, né? Era justamente essa a ideia. Então, vou colocar aqui. Mas, ABC, triângulo ABC, é congruente a linha B', C'. E o que a gente viu sobre triângulos congruentes? Eles têm mesmos valores para ângulos internos e mesmos valores para seus lados, seus segmentos que formam seus lados. Então eu posso substituir o meu A', B', eu sei que ele tem o mesmo comprimento que o lado AB, e o meu comprimento A', C', ele tem o mesmo comprimento que o lado AC, pois os triângulos são congruentes. Então eu vou substituir. Mas ABC é congruente com a linha B', C'. Então, substituindo, comprimento AB DE é igual ao comprimento AC DF, como a gente queria demonstrar. Tá? Vou deixar aqui. Os senhores podem dar uma pausa no vídeo para copiarem essa demonstração, darem uma reexaminada, compreenderem. E aí, na sequência, nós vamos concluir a aula aí e passar as atividades aí que os senhores vão ter.